Olá, eu sou Ana Castanheira, sou psicóloga, palestrante e coach de organização pessoal e autoliderança. Parabéns pelo seu interesse em buscar mais informações para poder aprimorar seu relacionamento familiar. Na próxima hora, irei falar sobre a influência do ambiente onde a família vive para manter o equilíbrio físico, mental e emocional das pessoas. O propósito dessa palestra é mostrar que, quando a organização da casa é uma tarefa partilhada por todos, o trabalho se torna mais leve e durável. Irei também dar 6 dicas para conseguir o envolvimento de todos nesse desafio diário. E para começar, eu vou contar para você uma fábula, a fábula da borboleta. Era assim: certo dia, um casulo abriu uma pequena abertura. Um homem sentou-se e observou a borboleta por várias horas, vendo seu esforço para fazer com que o corpo passasse através daquele pequeno buraco. Num dado momento, pareceu que ele havia parado de fazer qualquer progresso. Parecia que tinha ido mais longe do que podia e, por tal motivo, não conseguia ir mais longe. Assim, o homem, com pena da borboleta, decidiu ajudar. Ele pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. Assim, a borboleta saiu facilmente. Porém, seu corpo estava murcho, pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, porque ele esperava que, a qualquer momento, as asas se abrissem e esticassem, sendo capazes de suportar o corpo que iria se firmar com o tempo. Portanto, nada aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando com um corpo murcho e as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua gentileza e vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário para a borboleta passar através da pequena abertura eram os modos pelos quais a natureza fazia com que o fluido do corpo fosse para as asas, permitindo-se assim estar pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente o que precisamos em nossas vidas. Sem quaisquer obstáculos, eles nos deixariam aleijados, não iríamos ser tão fortes como poderíamos ter sido. Nunca poderíamos voar. O que essa fábula nos traz? Que, na verdade, o esforço e o obstáculo é o que você vai precisar para realmente trazer a sua família, fazer com que a sua família compartilhe com você a organização. E quando a gente fala sobre organização, nós não falamos somente do ambiente físico. Ela também está relacionada aos aspectos emocionais e mentais de cada pessoa. Uma pesquisa realizada pela Fundação Nacional do Sono, nos Estados Unidos, mostrou que 75% das pessoas têm uma noite de sono mais tranquilo quando elas estão no quarto organizado. Olha que interessante. E que acumular tarefas ou realizá-las em um cenário de pressão afeta o tempo em que demoramos para conseguir dormir. Uma outra pesquisa, publicada pelo Boletim de Psicologia Social e de Personalidade, disse que mulheres que convivem em um ambiente desorganizado e confuso tendem a ser mais deprimidas e ansiosas. Isso acontece devido aos altos níveis de hormônio cortisol liberados do organismo quando vivenciamos situações de estresse. Ou seja, um ambiente confuso afeta completamente a sua saúde e de todas as pessoas ao seu redor. Por isso, é importante manter os níveis físico, mental e emocional em equilíbrio constante. O trabalho e a correria durante a semana muitas vezes fazem com que as pessoas percam a energia, a vontade de viver intensamente os momentos que a vida pode oferecer. Isso acontece principalmente com aqueles que não sabem como organizar seus dias adequadamente e acabam se perdendo em meio a tantas atividades, dando espaço ao cansaço, às dores no corpo
e a falta de disposição também. Com isso, não abrimos espaço para dar a devida atenção à pessoa mais importante da nossa vida, que somos nós mesmos. É preciso a gente desenhar um projeto familiar próprio à necessidade de cada família. Hoje nós temos construção de famílias das mais variadas formas. Temos famílias sem filhos, famílias com muitos filhos ou com poucos filhos, família que tem filhos com necessidades especiais, família que cuidam dos seus avós. Temos também famílias em que as mães optam pelo cuidado exclusivo do lar, com uma mentalidade profissional. Mas elas também têm que conciliar trabalho e vida familiar. Especialistas em organização, eles dizem, organização como psicólogos, personal organizers, decoradores e empregadas domésticas, concordam que não existem soluções prontas. Há diferentes personalidades e estilos, de modo que solução perfeita é a que funciona melhor para cada um, para cada arranjo familiar, para cada necessidade. A solução principal é adotar hábitos que possam contribuir para o alcance do equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Organizar, de fato, é um desafio, porque exige mudança de comportamento. Então, podemos dizer que organizar é controlar a própria vida, é escolher prioridades, determinar o que realmente é importante na sua vida. Vamos agora às dicas que eu tenho para vocês. Tenho aqui, então, a primeira dica. A primeira dica diz o seguinte: organize em conjunto. Quando a organização da casa é uma tarefa partilhada por todos, o trabalho se torna muito mais leve e durável. Para garantir o sucesso em grupo, a ideia é não se apegar a detalhes. Afinal, cada um prioriza uma coisa e cada um tem o seu jeito de fazer. Uma pesquisa da Universidade na Suécia, da Universidade de Umeå, na Suécia, acompanhou 723 pessoas ao longo de 26 anos. Procurou identificar como as responsabilidades domésticas afetam os casais. E olhem só o que a pesquisa mostrou. O estudo indica que tanto homens que dividem os afazeres domésticos com suas companheiras, quanto as suas parceiras, são mais tranquilos e felizes. E segundo a pesquisa, os homens que não dividem os afazeres domésticos são mais suscetíveis a terem ansiedade, dificuldade de concentração e nervosismo. Além disso, suas companheiras são mais vulneráveis a doenças. E é que, se por um lado as mulheres ganham folga e ficam menos cansadas, os homens também ficam menos angustiados e se cobram menos quando ajudam. Parceiros que dividem tarefas domésticas são mais tranquilos e felizes. Como fazer isso, né? A primeira coisa é planejar. Uma dica legal é você anotar tudo que deve ser feito, desde jogar o lixo fora, limpar a geladeira, forrar camas, limpar filtro de água, enfim, todas aquelas atividades que são necessárias no dia a dia de uma casa. Em seguida, você vai organizar tudo isso nos dias da semana, de maneira que fique claro quantas vezes por dia ou por semana se deve realizar aquela tarefa. Daí você começa a distribuir tudo de acordo com as habilidades de cada pessoa da casa. Tem gente que gosta mais de lavar pratos, que guardar, outros preferem cozinhar, arrumar a cozinha, enfim. Você conhece todo mundo, então sabe quem pode ajudar. Só que observe, você faz essa distribuição, mas depois chama as pessoas para conversar e apresenta a sua sugestão de divisão de tarefas. É importante que as pessoas também façam as suas escolhas de se realmente aquelas tarefas podem ser feitas, se ela se dispõe a fazer aquela tarefa. E aí tem uma coisa bem legal, que muitas vezes a gente acha que os filhos não podem ajudar nisso. E, na verdade, eles podem. De acordo com a idade, existem atividades que os filhos podem fazer. Olha que legal essa tarefa. Essa tarefa, essa tabela, né? Na verdade, essa tabela mostra para a gente que nós temos aqui atividades que podem ser
passadas para as crianças de acordo com a faixa de idade. Então, observe, crianças de 2 a 3 anos, que tipo de atividade a gente pode pedir para elas colaborarem na casa? Depois de 4 a 5 anos, de 6 a 8 anos, enfim, observe que a tabela, ela nos apresenta essa divisão de acordo com a idade da criança. E acredito que é possível que as crianças realmente realizem essas tarefas. Vale a pena experimentar que funciona, né? Aí nós viemos para a segunda dica, né? A segunda dica diz o seguinte: ajude as crianças a serem organizadas. Você deve ensiná-los, e observe que aquela tabela que eu mostrei para você anteriormente é uma dica bem bacana de como você pode ajudar as crianças a aprenderem a ser organizadas. Mas tem uma dica que é fundamental nesse processo. A melhor maneira de você ensinar as crianças a serem organizadas é você mesmo sendo organizado. Então, é possível você ensinar as crianças a fazer tarefas que elas podem, mostrando que, por exemplo, perder papéis importantes pode ser prejudicial para elas quando elas vêm da escola. Então, que os papéis precisam ser devidamente guardados. E para isso você pode, por exemplo, organizar algumas pastas arquivos, cadernos espirais para cada matéria, separar pastas por cores, etiquetar as pastas onde você vai estar colocando qual é o conteúdo de cada pasta. E isso vai mostrando para a criança e ela vai conseguindo entender a diferença de cada pasta e vai começando a entender o que é organizar o material dela e as coisas que ela precisa estar manuseando. Também é possível ensinar os seus filhos a fazer lista de atribuições, anotando as lições a serem feitas todos os dias. Então, você pode estar ensinando o seu filho a listar, olha, o que eu preciso fazer todo dia? Pegue uma agenda, né, a agenda da criança, que normalmente a escola pede uma agenda, você escreve lá na agenda. Ajude a criança também a separar as atividades dela, a listar as atividades dela, né? E na idade adequada, e assim aquela tabela mostra pra gente, é importante você incentivar seus filhos a manter os quartos deles arrumados. Você pode se sentir meio cruel, chamando seus filhos a compartilharem os afazeres domésticos. Mas acredite, na verdade, você será cruel com eles se não os ensinar a fazer isso, porque eles vão crescer pessoas desorganizadas por não terem aprendido a fazer. O importante é você motivar o seu filho a aprender formas de organização e explicar os benefícios que a organização traz para a vida dele. Crianças organizadas, por exemplo, gastam menos tempo para fazer os trabalhos de casa. Então, coloque sempre uma perspectiva positiva sobre o assunto. Não deixe que ele encare essa questão de organizar as suas coisas como uma espécie de castigo. Afinal, organizando e gerindo o tempo de forma boa e eficaz, eles têm muito mais tempo para brincar. Outra dica legal é você dividir uma tarefa grande que a criança precisa realizar em pequenas tarefas. Por exemplo, se ele tem que ler um livro para fazer um trabalho da escola, você pode planejar com ele dividir esse livro. Então, veja, quantas páginas tem o livro, até quando ele precisa ler o livro para fazer o trabalho, e aí dividir o número de páginas de acordo com os dias que ele tem pela frente. E ensiná-lo que à medida que ele vai lendo aquelas páginas, ele já vai sublinhando, fazendo as anotações necessárias. À medida que quando chegar próximo ao dia de entregar, ele já tenha concluído a leitura, as anotações são feitas e vai ser muito mais fácil dele fazer o trabalho. Agora, lembre-se de colocar essa atividade, por exemplo, no horário diário dele, se ele já tem aquele horário onde ele tem lá escrito, né, na agenda dele, o que ele precisa fazer diariamente, essa é uma atividade que ele precisa estar introduzindo na agenda. Outra coisa interessante que você pode fazer é fazer um calendário de parede. Um calendário que, muitas vezes, para a criança é muito visual. Então, ela
para ela se lembrar, ela precisa estar vendo. Então, se você faz um calendário, né, na parede do quarto, onde ele vai estar escrito lá os dias dos testes, quais são os dias que ele tem aula de futebol, aula de judô, aula de balé, aula de inglês, enfim, das atividades extras da escola, quais os dias que ele tem as provas na escola. Ele vai ajudar que ele se lembre, ele vai visualizar e ele mesmo vai conseguir ver quando é que está chegando o dia de fazer determinada atividade. Outra dica bem legal para que você ajude a ser organizado é sempre no dia à noite ajudar que ele se prepare para o dia seguinte. Então, ver com ele quais são as atividades que ele vai ter no dia seguinte, que material ele precisa separar para o dia seguinte. Por exemplo, se ele vai ter aula de educação física no dia seguinte, ele precisa lembrar-se da roupa adequada para a aula. Se ele vai ter uma atividade de artes na escola, quais são os materiais que ele vai precisar levar? Enfim, que ele se prepare com isso à noite, no dia anterior à noite, se preparando para o dia seguinte. Dá uma olhada também com ele sobre as atividades do dia que ele realizou, checar com ele se está tudo preparado, ou seja, planejar na noite anterior o que vai acontecer no dia seguinte e se preparar para isso. Isso reduz demais o estresse e a confusão na manhã seguinte, né? Então, outra coisa legal, encoraje as crianças e controle os seus progressos. Você precisa estar encorajando e mostrando para ele o progresso que ele está tendo nessa questão da organização. Isso requer muita paciência da gente, requer também prática, para que ele possa entender de forma que isso se transforme numa rotina para ele. Então, seja sempre positivo e reconheça e recompense os esforços. Todo ganho, todo avanço que ele tiver nesse sentido de estar conseguindo se organizar, valorize esse ganho. E não se esqueça, a organização tem que começar com você. Você precisa ser o exemplo para eles, para que eles realmente consigam entender os aspectos positivos de se tornar organizado. Eu fiz isso com a minha filha, né? Eu tenho uma filha que já é adulta, e quando ela era bem pequenininha, quando ela estava no ensino fundamental, eu fui ensinando a ela a utilizar a agenda, a fazer calendário de atividades, de programar o dia a dia dela, quando ela tinha provas, quando começou conforme ela foi progredindo na escola, que foi para as séries mais avançadas, foi se avolumando a quantidade de coisas que ela precisava estudar. Eu sentei com ela, elaborei um calendário, mostrei como é que ela poderia dividir os estudos que ela tinha, de forma que ela não deixasse se acumular a quantidade de matéria a ser estudada, para que no dia que ela precisava fazer o teste, enfim, apresentar o trabalho, ela tivesse cumprido todo o conteúdo. E deu certo, ela aprendeu, hoje ela consegue fazer isso, e ela faz isso no dia a dia dela. Terceira dica. A terceira dica nos diz o seguinte, e tem a ver com o que a gente estava falando agora, que é dar autonomia aos nossos filhos. A gente precisa estimular e desenvolver a autonomia dos nossos filhos. E olha só, não importa o seu ritmo, o seu jeito de fazer as coisas, dê também a ele a chance e a liberdade de fazer do jeito dele. Não existe só um jeito de fazer, né? E fazer do jeito deles também pode ser um aprendizado. E você pode aprender também com o jeito deles de fazer. Jean Piaget, em sua teoria, ele diz que as crianças, elas passam por 3 fases em seu desenvolvimento moral. A primeira fase é a fase que ele chamou de anomia. É a fase onde não existem regras e nem normas. Então, é a fase da criança onde ela não tem regras e ela não tem normas. Aí passa para a segunda fase, que é a fase da heteronomia. Nessa fase, os deveres e as regras vêm de fora, são impostos. Então, é aquela fase onde a gente vai ensinando e mostrando para as crianças os limites e as regras que ele precisa estar seguindo.
E a terceira fase é a fase da autonomia. É a fase em que a criança adquire a consciência moral e os deveres são cumpridos pela sua consciência e a sua necessidade e pelo significado que isso tem. Então, observe que a autonomia é algo que você diz que é desenvolvido nas crianças e que a gente precisa estar estimulando para que aconteça. Como é que a gente pode desenvolver isso com os nossos filhos, né? Primeiro, deixe seu filho entender bem quais são os ônus e os bônus de todas as escolhas, antes dele decidir o que ele quer, e dá tempo para ele refletir. Então, se ele precisa fazer uma escolha, ao invés de você fazer a escolha por ele, mãe, não quero ir para a escola hoje. Ok, então vamos lá, quais são os bônus, o que você ganha e o que você perde em não ir para a escola hoje. Pondere com ele e mostre para ele quais são os ganhos e as perdas que ele tem com essa decisão. E dê tempo para ele pensar e reflita junto com ele. Isso é uma forma de estimular a autonomia. E se em algum momento ele fizer uma escolha e depois ele se arrepender, é importante ensinar ele a lidar com a frustração. Nem sempre as nossas escolhas vão trazer o resultado que a gente quer. E ele precisa aprender a lidar com isso. E explicar para ele que é assim mesmo, que ele vai ter outras oportunidades e que aquela decisão que ele tomou naquele momento foi a melhor decisão naquele momento. E a pior coisa que você pode fazer para ele é criticar e dizer, eu não te disse. Isso não vai ajudar ele a se tornar uma pessoa autônoma. Muito pelo contrário, vai fazer com que ele não queira errar. Então, dê liberdade, dê a possibilidade dele fazer as escolhas, mas sempre mostrando para ele os bônus e os bônus. Um detalhe importante é cuidado com o excesso de decisão. Crianças não têm que decidir tudo. Se você der a autonomia demais para as crianças, elas perdem a noção, elas começam a se sentir perdidas. Crianças precisam da mediação dos adultos, elas precisam ir experimentando e percebendo os resultados de suas ações e escolhas aos poucos, até que vai chegar um momento que ela realmente vai conseguir fazer todas as escolhas. Mas é um erro achar que a criança pode decidir tudo na vida dela. Isso, na verdade, não contribui para que ela se torne uma criança autônoma. Vamos lá. Nós temos agora a quarta dica. A quarta dica é: desenvolva um objetivo familiar. E uma boa ideia é você aproveitar as festas do final do ano com a família, que a família vai estar reunida, e conversar sobre o que a família deseja conquistar juntas para o próximo ano. Defina pelo menos um objetivo compartilhado. Escreva esse objetivo e deixe visível para todos. Discuta sobre as atividades que devem ser feitas, quem e quando, para que o objetivo seja atingido. Agende reuniões quinzenais ou mensais para que vocês possam discutir e revisar os passos desse objetivo. Trabalhar com metas pode ser um desafio, é um desafio para adultos e é um desafio para as crianças também. No entanto, também pode ser muito divertido. Há muitas áreas da família que podem definir metas, mas nunca tente fazer metas para todas as áreas da família numa reunião só, né? Então, escolha uma área que você percebe que é uma área que seria interessante todos estarem atentos e juntos busquem definir uma meta para que todos possam estar trabalhando em prol dessa meta, né? E é importante que as reuniões de planejamento de meta devem envolver todos os membros da família, não importa a idade das crianças. Traga as crianças para junto, compartilharem desse momento, para que eles comecem a entender a responsabilidade e o comprometimento que cada membro da família precisa ter para o alcance desse objetivo. E sempre lembre-se, é necessário reavaliar essa meta durante o ano, para ver se ela está sendo cumprida, se todos estão no caminho certo, e se de repente até se aquele objetivo ainda é relevante para a família. E uma
Uma dica importante, que eu já falei atrás, mas que vale lembrar, escrever a meta é muito importante. Colocar ela por escrito faz com que as pessoas se comprometam muito mais com essa meta, né? Depois de definir a meta, uma meta da família, uma coisa legal que pode ser feito é vocês estimularem, você estimular, né, seus filhos a definir uma meta pessoal, uma meta dele mesmo, algo que ele queira para ele, né? E aí, fazendo isso, você pode ajudar a construir com ele, né, um quadro onde ele vai estar definindo, escrevendo lá qual é a meta dele e ou a meta, ou a mais de uma, se ele tiver mais de uma meta para o ano, e que ele vá lá sempre se lembrar de que ele tem aquele objetivo a cumprir. Por exemplo, limpar a gaiola do hamster é uma meta dele, né? Muito bem. Então, está escrito lá no quadro do quarto dele. E aí ele vai sempre estar olhando lá para ele se lembrar que ele precisa realizar aquilo, né? E aí mostrar para ele que as metas, elas também são flexíveis ao longo do tempo. De repente, não tem mais o hamster, e agora? Né? Então, outras metas podem ser incluídas ao longo do tempo. Então, uma coisa legal é fazer um quadro onde você use aquele post-it, né? Onde ele escreve e coloca no quadro, e aí, se a meta mudou, atira-se aquele post-it e coloca outro, mas o importante é ter visualmente as metas que ele quer realizar naquele período, naquele ano. Agora nós vamos para a quinta dica. A quinta dica é muito interessante. Ela fala sobre planeja a rotina da família em conjunto. Aqui é um bom desafio a ser cumprido. Você pode me dizer que odeia rotinas e gosta de fazer as coisas cada dia de um jeito diferente. Eu vou dizer para você que o nome disso é desculpa. Na verdade, ter uma rotina não significa ser rígido com horários, nem transformar a sua casa no quartel-general, mas ter, na verdade, ações previsíveis para aquilo que é realmente rotineiro. Ter uma rotina é muito saudável, também para as crianças, pois elas se sentem seguras, sabendo o que virá a seguir. Criança que não tem rotina se sente perdida e desorientada. A criança precisa de uma rotina. Tem uma história bem interessante, que é da minha filha também, que a minha filha, quando jovem, ela foi fazer intercâmbio, morar nos Estados Unidos com uma família americana. Ela passou lá um ano, né? Passou durante 10 meses, na verdade. E ela só tem ela é filha única, ela está acostumada conosco aqui nós três. E eu, meu marido e ela. E ela foi morar numa família que tinha o casal, os pais, mais 4 filhos, ela era a quinta filha. E aí, aquela família tinha um hábito muito interessante, que era o seguinte: todo domingo à noite, a família se reunia no jantar para planejar o que eles iriam realizar durante a semana. E aí cada um falava quais eram os compromissos que tinha a cumprir. Um dizia quais eram as atividades extras da escola que precisaria estar realizando. Por exemplo, tinha um jogo de futebol, tinha competição de natação, tinha aula de artes, enfim, atividades, né? Todos falavam quais eram as suas atividades, a mãe pegava uma agenda e naquela agenda ela colocava as atividades de forma que ela tinha na agenda, numa agenda única, a atividade de todas as pessoas, e todas as pessoas ficavam cientes dos compromissos de todos, e todos eram convidados a partilhar daqueles compromissos. Então, era uma rotina que era planejada em conjunto. Eles planejavam em conjunto e realizavam as atividades, a maioria delas, em conjunto também. E isso faz com que a família fazia, né, com que a família se aproximasse mais e um participasse mais da vida do outro. Então, uma dica legal é: faça uma lista diária das atividades, né? Quais são as atividades que precisam ser realizadas diariamente? E aí coloque essa lista num lugar visível,
né, onde as pessoas da casa possam ver. E aí coloque lá, todo dia precisa jogar o lixo fora, botar comida para o cachorro, enfim, faz uma lista, né, passar o aspirador no tapete, enfim, faça uma lista, né, daquilo, e aí, junto com a família, veja quem é que vai estar realizando, quem é o responsável por cada uma daquelas atividades, e deixe isso visível em algum lugar, de repente na porta da geladeira, de repente num quadro, num determinado cômodo da casa, onde é visível para todos, e aí todos vão poder ver as atividades e saber as suas responsabilidades. Mas quero deixar aqui um lembrete para você. Fuja da ideia de perfeição. Sua casa, ela não tem que ser igual aquela loja de departamentos, com tudo milimetricamente no lugar, parecendo que ninguém vive ali, né? Então, ter um ambiente organizado não é ter um ambiente de fotografia de revista. Não é assim, tá? E aí, outra coisa legal é fazer a agenda semanal de compromissos da família, semelhante àquele exemplo que eu dei para vocês da família americana, onde a minha filha passou uma temporada, né? E aí, coloque todos os compromissos da família. Você pode usar uma agenda, como aquela família faz, você pode fazer um quadro num determinado cômodo da casa, onde todos possam visualizar quais são os compromissos da família, né? E aí todos vão poder acompanhar e realmente se comprometer com todas as atividades. A sexta dica é: equilibre trabalho e família. Conciliar a vida da família com a carreira é uma das principais causas de angústia dos pais hoje em dia. Todos nós passamos por essa angústia. Por um lado, a gente quer investir na carreira, quer investir na profissão, mas por outro, a gente quer também acompanhar os nossos filhos. E isso nem sempre é muito fácil nos dias de hoje. E aí surge a danada da culpa. E a culpa, ela nos atrapalha, ela bloqueia a felicidade plena da família. Com ou sem filhos, o equilíbrio perfeito entre trabalho e vida familiar sempre é possível. É uma questão de organização, na verdade, de aprender a viver entre esses dois mundos que completam a pessoa. Na verdade, são dois mundos que nos completam e a gente precisa estar aprendendo a viver neles, né? Esse assunto, na verdade, ele começou a chamar a atenção, né, dos gestores na década de 80, em 1980, a partir de 80 mais ou menos, principalmente por causa do número de mulheres com filhos que entraram no mercado de trabalho. Hoje passou a ser necessário que elas combinassem responsabilidades profissionais com familiares, né? A mudança no mundo de trabalho tem ampliado as exigências sobre os trabalhadores e gerado impactos sobre a qualidade de vida no trabalho. E as pesquisas mostram que, na verdade, existem 3 tipos de conflitos que acontecem nas pessoas em relação a trabalho e família. Olha só que interessante. E você vai poder se ver nesses conflitos, né? O primeiro tipo de conflito é o conflito do tempo. O que é isso? Na verdade, é o conflito em quanto tempo eu dedico à minha família, quanto tempo eu estou dedicando à minha vida profissional e conseguir conciliar esses tempos. O segundo conflito é o de uma tensão, a pressão que existe no desempenho de um papel. Então, o seu papel enquanto profissional, né, exige de você um desempenho, e o seu papel enquanto pai ou mãe exige de você esse outro desempenho. E muitas vezes existe aí uma diferença, né, uma tensão nesse desempenho, você não consegue conciliar esses dois papéis. E o terceiro, que tem muito a ver com o anterior, né, que é o conflito do comportamento. O que é isso? Muitas vezes o comportamento que é exigido lá no seu trabalho, na sua vida profissional, ele é incompatível com o comportamento que você gostaria de ter na sua família. E isso também gera bastante conflitos internos, né, nas pessoas. Agora, como lidar com isso? Uma primeira questão que você precisa realmente é se organizar. É organizar o seu dia a dia, lembrar daquelas dicas todas que eu já passei para você, né? Então,
combinar as atividades da família. E aqui tem um detalhe importante, que ao fazer uma agenda pessoal, você, né, ao fazer a sua agenda pessoal, você não pode fazer duas agendas, uma agenda de trabalho e outra agenda pessoal. Na verdade, você tem que fazer uma agenda única. Eu, por exemplo, faço isso, eu tenho no meu celular, a minha agenda é no meu celular, no meu smartphone, e ali eu registro todos os meus compromissos, não importa se é um compromisso profissional, se é um compromisso pessoal. Na verdade, eu preciso registrar todos os meus compromissos ali, porque se você registra em lugares diferentes, você corre o risco de marcar compromissos diferentes no mesmo horário, né? E também esquecer, muitas vezes, de dedicar um tempo para a sua família, para as atividades de lazer, enfim, para trabalhos que não têm a ver com sua atividade profissional. E manter uma agenda única vai ajudar você nessa organização. Então, a primeira forma é se organizar. A outra coisa é a tecnologia. Hoje, a tecnologia é um grande aliado nessa questão da gente conseguir conciliar vida pessoal e profissional. Os smartphones, né, os telefones com alta tecnologia, eles podem ser grandes aliados nisso. Por exemplo, hoje é possível você se ausentar um pouco do trabalho para ir participar de uma atividade na escola do filho, e nem por isso você está totalmente desconectado do seu trabalho. Em algum momento que seja necessário, as pessoas podem acessar você através do telefone. E o inverso também é possível. Muitas vezes você no trabalho, você pode estar de alguma forma conectado com a sua família, para algum momento, alguma eventualidade que eles precisam fazer contato. Então, usar a tecnologia, ela também pode ser uma forma de conseguir essa conciliação, né, entre trabalho e família. E uma terceira questão também que é bastante significativa, para que você possa equilibrar vida pessoal e trabalho, é a sua capacidade de se desligar completamente do trabalho. Pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, acreditam que a melhor forma de lidar a melhor forma de lidar com essa questão do tempo livre seja realmente você conseguir, em alguns momentos, se desligar completamente do trabalho. Então, é você escolher, definir alguns momentos de lazer em que você realmente vai se desligar do trabalho, né? Colocar de lado realmente as tarefas, tudo que diz respeito, estiver relacionado ao seu trabalho, para que você possa recarregar suas energias. Essa também é uma dica bastante importante para que você possa equilibrar vida pessoal e profissional. O que você leva daqui? O que eu gostaria que você dissesse, se alguém lhe perguntasse, o que mais chamou sua atenção na palestra, eu gostaria que você falasse o seguinte, que você percebeu que a organização pessoal não diz respeito somente ao ambiente físico, ela está relacionada aos aspectos emocionais e mentais de cada pessoa. E que organizar é um desafio, porque exige mudança de comportamento, e que o ambiente onde a família vive influencia no equilíbrio físico, mental e emocional das pessoas. E que para que você consiga conciliar tudo isso, foram 6 dicas apresentadas para você. Quais foram elas? Que é importante que você organize em conjunto com a família, que é importante que você ajude suas crianças a serem organizadas, que é importante você estimular e ensinar autonomia a seus filhos, que é necessário que você desenvolva um objetivo da família, que vocês desenvolvam juntos um objetivo familiar, que é necessário planejar a rotina da família em conjunto, todos precisam participar disso, e que é importante que você equilibre trabalho e família. Aonde você pode me encontrar, caso você queira, você pode me encontrar no Facebook, está aí o endereço, né, da minha fanpage. Lá eu compartilho coisas bem interessantes que tem a ver com a organização pessoal. Você pode também me achar no meu site, anacastanheira.com.br,
coach.com. Lá também você vai encontrar artigos, dicas e bastante coisas, vídeos, bastante coisas interessantes sobre esse assunto. Você também pode me achar no blog Terapia de Bolso, eu sou parceira do Terapia de Bolso, e aí eu publico alguns artigos lá no blog, você pode estar buscando lá, ler algum desses artigos. E no site Terapia de Bolso, o site Terapia de Bolso é um site de atendimento online, né? E eu tenho um consultório online nesse site. E aí, se você quiser falar comigo, marcar, agendar uma sessão, é só entrar lá no site, procurar pelo meu nome, clicar, você vai ter lá a possibilidade de agendar um horário para que a gente possa estar conversando sobre esse assunto, outros assuntos que você julgar que seriam interessantes, né? E aí eu tenho um bônus para você, um e-book grátis. Eu escrevi um e-book sobre organização pessoal, o nome do e-book é Como Mudar Hábitos e Se Tornar Organizado. E lá no blog Terapia de Bolso, nesse endereço que está aí na tela, né, você clicando, você é direcionado ao lugar onde você pode baixar gratuitamente esse e-book. Eu vou gostar muito de ouvir, de receber seus comentários, de você ler e dizer de que forma, o que você achou do e-book, o que você achou que serviu para você nesse e-book, que outras coisas você gostaria que eu falasse sobre organização pessoal, para que eu possa estar escrevendo, para que eu possa estar publicando. Vou gostar muito de ouvir você. E eu quero deixar aqui um lembrete para você. Vou retornando à nossa fábula lá da borboleta, mostrando que algumas vezes o esforço é justamente o que nós precisamos em nossas vidas. Sem quaisquer obstáculos, ele nos deixaria aleijados, não iríamos ser tão fortes como os poderia ter sido. E assim é com a organização e a família. É necessário esforço, né? E esse esforço, e você vai enfrentar alguns obstáculos também para conseguir que a família compartilhe com você a organização, mas ele é necessário, né? Esse esforço ele é necessário, superar esses obstáculos é necessário, porque é isso que vai fortalecer os membros da família, é isso que vai fortalecer a união da família. E, opa! Então, a frase final está embaixo e ela está escondida, e eu quero deixar para você, que é a seguinte: lar organizado, mente organizado. Lembre-se sempre disso. Pessoas que vivem em lares organizados têm muito mais chance de ter as suas mentes organizadas. Muito obrigada por você ter me acompanhado nessa última hora e até uma próxima oportunidade.